Bem, assim que a gente abrir o aplicativo, a gente vai se deparar com essa tela, né? Ela é basicamente dividida em duas partes. Então a gente tem aqui a primeira parte do mapa e aqui embaixo a gente tem a parte onde mostra os veículos, né? E as informações de cada um deles. Então, assim como eu posso minimizar aqui e ver apenas o mapa, eu posso também estender aqui e ver apenas as informações das placas. Ou então, eu posso simplesmente usar a tela desse formato padrão, tá? Bem, lá no superior da tela, a gente tem 4 filtros. Então, da esquerda para a direita, o primeiro filtro vai mostrar todos os veículos. Depois a gente tem o filtro de ignição ligada, temos o filtro de ignição desligada e temos o filtro de parado, que é veículo com ignição ligada, mas sem velocidade. Bem, ali do lado direito a gente tem 4 círculos, né? O primeiro dele é um círculo para você buscar um veículo. Então isso é muito útil, por exemplo, quando você tem um volume de frota muito grande. Então no caso aqui, ó, vou buscar o carro de número 2, eu já consigo centralizar ele, encontrar ele no mapa de uma forma bem mais fácil, beleza? Aqui embaixo, nesse sininho onde tem um 9, eu tenho os meus alertas. Então excesso de velocidade, ignição ligada, um alerta de bloqueio, né? Um alerta de jammer, qualquer tipo de alerta que for configurado previamente vai aparecer aqui na notificação. Embaixo a gente tem como escolher as camadas do mapa. Então, eu quero ver o mapa em satélite, pode ver também terreno, trânsito. Então é uma forma de visualização do mapa. Embaixo tem a parte de contatos da central, beleza? Bem, aqui embaixo, onde a gente tem cada veículo, né? Se a gente aperta no card de cada veículo, a gente centraliza esse veículo no mapa. Tá? Então estou apertando aqui o carro 3, centraliza, se eu apertar no carro 2, centraliza nele, beleza? E aí tem informações essenciais, que é a ignição, se está ligada ou desligada, qual é a velocidade atual do veículo, o endereço em que esse veículo se encontra, né, referente à última posição, tá? A gente tem o odômetro do veículo também, que é importante estar previamente configurado, né, que é mostrado ali debaixo da velocidade. E por fim, para quem trabalha com motoristas, a gente tem o motorista aparecendo lá embaixo. Exemplo aqui do carro 2, a gente tem o motorista Sebastião Júnior, tá? Aqui mesmo no card, vou estender aqui o card para falar sobre ele, a gente tem algumas opções ali no canto direito. Então, primeira opção é onde tem esses 3 círculos, essas 3 bolinhas, né, vertical. A gente tem algumas informações importantes desse veículo em específico. Então a gente tem um resumo diário, que basicamente vai mostrar todos os trajetos que esse veículo fez hoje, tá? Então no caso aqui, ó, esse veículo em específico, ele andou 20 km hoje, tá? Eu consigo ver também a diferença entre o primeiro e o último orímetro, consigo saber a duração desses trajetos, consigo saber quanto tempo de motor ocioso e se tiver configurado, né, no seu veículo, consegue saber também o consumo e a eficiência, além da velocidade máxima desses trajetos. O veículo aqui também mostra quais os alertas, né, foram excedidos para esse caso, e se eu clicar em detalhes, eu consigo ver quais foram esses trajetos que foram realizados pelo veículo, né? Vai carregar aqui, então realizei esse trajeto aqui, carregando aqui, basicamente vai aparecer todos os trajetos que foram realizados aqui na ordem. A internet aqui que não está legal. Bem, mesma coisa, pegar aqui por exemplo carro 1, histórico diário, mesma coisa, vai trazer do mesmo cenário, beleza? Então, mesma coisa, cliquei em detalhes, carrego aqui todos os trajetos que foram feitos naquele dia, para dar aquela quilometragem do resumo, beleza? Bem, voltando aqui, seguindo ali a sequência, a gente tem o histórico de trajetos. Qual que é a diferença do histórico de trajetos? A gente vai puxar todos os trajetos desse veículo nas últimas 24 horas. Então, diferente do resumo diário, a gente pega todos os trajetos feitos por esse veículo, só que na última 24 horas. Preciso de mais informações, preciso de informações anteriores às últimas 24 horas. Ali no canto superior direito, a gente tem um filtro e a gente consegue filtrar aqui, ou por tempo, quero ver dos últimos 7 dias, últimos 15 dias, ou então aqui embaixo escolher um intervalo, uma data inicial e uma data final. E aí é só clicar em filtrar que o sistema traz as informações referentes a esse filtro que foi feito, beleza? Bem, seguindo aqui a ordem, a gente tem o histórico detalhado. Qual que é a diferença do histórico detalhado? O histórico detalhado é um resultado de todas as posições que o rastreador mandou do seu veículo para o sistema. Lembrando que o resumo diário e o histórico de trajetos levam em consideração só a ignição ligada dos veículos. Eles descartam a ignição desligada.
né? Então, a partir do momento que liguei a ignição, começa a contar, desliguei, parou de contar o trajeto. Já o histórico detalhado, ele vai trazer todo o histórico de informações desse veículo, independente se é ignição ligada ou se é ignição desligada, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho sequência de círculos aqui, né, que foram enviados pelo rastreador, e esses círculos definem o trajeto que foi realizado pelo veículo. E aqui embaixo, ó, a gente pode ver as informações de cada ponto, independente se está com ignição ligada ou ignição desligada. Voltando aqui, a gente tem o histórico de alertas, que é basicamente todos os alertas que esse veículo recebeu. Então, novamente, velocidade, motor ocioso, alerta de ignição ligada, ignição desligada, de acordo com o que vocês têm configurado de alerta. Aqui em compartilhar, a gente tem como enviar essa posição para o Waze, a gente consegue enviar essa posição do veículo para o Google Maps, para o OpenStreetView, e a gente pode compartilhar o rastreamento. Esse link de compartilhar rastreamento é um link que serve para outra pessoa, tendo acesso ou não ao sistema, consiga monitorar o veículo em tempo real. Então, quando eu clico em compartilhar rastreamento, aparece uma tela para mim dizendo por quantas horas eu quero ficar compartilhando e qual que é o tempo de histórico que vai ficar salvo depois que essas horas acabarem, beleza? Então, assim que eu definir aqui, eu posso confirmar e aí vai me gerar um link de acompanhamento. Posso mandar esse link para qualquer pessoa, que a pessoa, através desse link, vai conseguir ter informações por onde o carro está andando. Aí aqui eu consigo escolher essas informações, beleza? A internet está um pouco ruim, por isso que está dando uma leve travada. Bem, aí mais aqui para baixo a gente tem como configurar alguns alertas. Então aqui em configurar, se eu clicar em alertas, eu posso configurar, por exemplo, o alerta de ignição. Se você tiver permissão, você vai poder configurar, por exemplo, o alerta de velocidade, o alerta também de horários, né, de funcionamento, caso o veículo ligue em um horário que não deve ser ligado, tá? Embaixo, em ações, a gente tem a ação de enviar comando, e aqui um ponto muito importante. O comando de bloqueio, ele não fica aqui em enviar comandos, ele vai ficar em outro local que eu vou mostrar em sequência. Esses comandos aqui são comandos com outras funcionalidades, como por exemplo, reset do equipamento, embarcar motorista para equipamentos que tem embarque, alterar odômetro para equipamentos que tem odômetro. A gente tem como também habilitar a âncora, então a gente basicamente pode criar um raio em volta do veículo de 50 a 500 metros, e a partir do momento que o veículo sai desse raio, o sistema notifica ao usuário de que isso aconteceu. Aí aqui a gente tem como desabilitar a âncora, certo? E por fim, a gente tem o alterar fotos para veículos que já tem uma foto definida. Então vocês devem ter reparado que ali na imagem do veículo, eu tenho aqui o carro 1 e o carro 2 com uma imagem real, e eu tenho o carro 3 com uma imagem que é um desenho do próprio sistema. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no carro 3, eu posso escolher uma imagem tanto do meu álbum, quanto tirar uma foto desse veículo também e colocar aqui como imagem. Os que eu já tenho, eu venho nos 3 pontinhos e lá em ações eu posso clicar em alterar foto. Beleza? Bem, sobre o bloqueio. Embaixo dos 3 pontinhos verticais que a gente acabou de mostrar, eu tenho um círculo com um i, que são as informações dessa posição. Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, vou vir aqui no carro 2, vou clicar no i. Dentro, esse carro 2 aqui, por exemplo, não tem bloqueio. Eu vou pegar aqui um carro que tenha. Se eu não me engano, é o carro 1. Vou clicar na informação. Já deve dar para ver ali previamente que eu já tenho o meu botãozinho de bloqueio aparecendo. Então sempre o bloqueio ele vai aparecer nessa opção do aplicativo, né? Nesse círculozinho com um i. Então eu tenho aqui o meu botão de bloquear, e aqui embaixo também eu tenho detalhes bem a fundo dessa posição do veículo. Então tem aqui a última data, né, a data da última posição, eu tenho meu odômetro, eu tenho meu orímetro, né? Eu tenho informações aqui de sensores, eu tenho informações das telemetrias, direção, orímetro, odômetro, velocidade, tem outras informações aqui também, tá? Então basicamente isso daqui é um detalhe completo dessa posição. Se vocês tiverem áreas, por exemplo, cadastradas, que eu já vou mostrar em sequência, vai estar aqui também a flag, né, se está dentro ou fora dessa área, e aqui tem o famoso comando de bloqueio. Se eu bater no comando de bloqueio, o sistema pede a senha, né, a senha de acesso ao aplicativo, até por uma questão de segurança, para não ter um bloqueio sem querer, né, um bloqueio por engano. Então é só digitar a senha e apertar no OK que o sistema envia um bloqueio para esse veículo, tá?
Bem, falados de todas as funcionalidades dessa tela principal, ali embaixo a gente tem o início, a gente tem o histórico, né? Então aqui no histórico, automaticamente eu vou puxar todos os veículos, mas aí eu consigo fazer um filtro, tanto de veículos quanto de data. Bem, agora ali no canto inferior direito, a gente tem os 3 tracinhos, né, de mais. E aqui a gente repara que temos o início, que é basicamente a tela inicial, né? A gente tem o nosso resumo diário, histórico de trajetos, histórico detalhado e alertas, assim como a gente já tinha visto que aparece veículo a veículo. A diferença daqui, por exemplo, vou clicar em resumo diário, é que aqui eu posso escolher já de cara o veículo que eu quero ver, sem a necessidade de ter que escolher lá naquela lista um veículo específico. Então aqui eu tenho uma forma mais fácil, principalmente para quem tem um volume grande, né, de veículos. Então tem muita frota, mais fácil eu ver na lista. Então eu escolho qual veículo que eu quero ver e faço depois aqui o filtro. No caso aqui do resumo diário, né, já me trouxe aqui, por exemplo, que esse veículo andou 20 km. Mesma coisa vale para o histórico de trajetos, histórico detalhado e alertas também. Aqui em galerias de mídias, ela é válida para quem trabalha com vídeo telemetria, né, para quem tem câmera instalada no veículo, e as mídias dessas câmeras vão aparecer aqui, tá? Aí vocês podem fazer o filtro por evento, pode fazer filtro por câmera, tá? Pode puxar os playbacks, fazer filtro por data, enfim. Embaixo de galeria de mídia, a gente tem nosso abastecimento. Então vocês podem lançar no aplicativo abastecimentos da frota, e é muito importante o lançamento de abastecimento, que o sistema ele calcula uma média de consumo do veículo através desses abastecimentos, né? Então quando eu clicar aqui no mais, no canto superior direito, eu consigo dizer qual veículo eu estou abastecendo, eu consigo dizer qual fluido eu estou utilizando, a data do abastecimento, né? Então geralmente fica a data e hora atual, posso dizer quem foi o responsável, o motorista pelo abastecimento, qual o posto, posso definir o meu odômetro, quantidade de litro, valor por litro e o valor total o sistema calcula. Posso indicar ali também se foi tanque cheio ou não esse abastecimento. E é importante que à medida que eu for lançando os abastecimentos para esse veículo, aqui, né, nessa tela vai aparecendo um resumo de quanto que o veículo está consumindo em média por litro, beleza? No canto superior direito também tem um filtro e eu consigo filtrar a data inicial ou final do período que eu quero ver de abastecimento, ou posso filtrar por fluido, pelo responsável, né? Então o filtro que eu fizer aqui, eu ganho um resumo aqui dos abastecimentos feitos, né? Bem, voltando aqui, além do abastecimento, a gente tem a nossa manutenção. Então aqui eu posso lançar tanto um planejamento de manutenção, quanto realizar uma manutenção. Então vocês podem ver aqui que tem 3 manutenções vencidas, né? Então tem filtro ali em cima, a vencer não tem nenhuma, né? Não existe dado nenhum. E vencidas eu tenho 3. Se eu quiser adicionar uma manutenção, eu clico no mais em, posso planejar uma manutenção ou realizar, né? Então, por exemplo, planejar manutenção. Eu vou escolher qual veículo que eu quero planejar manutenção, qual o nome da manutenção, por exemplo, troca de óleo. Troca de óleo. Posso escolher o tipo de manutenção, então vai ser uma manutenção preventiva. Tipo de controle, geralmente a troca de óleo é por quilometragem. Eu vou colocar quilometragem, vou colocar o quilômetro atual e coloco mais 10 mil, né? Então, geralmente é 10 mil quilômetros, então eu vou colocar 12.593. Então, o sistema vai identificar que quando ele estiver chegando próximo desse odômetro, ele tem que fazer um aviso para que a pessoa realize essa manutenção, beleza? O tipo de controle pode ser por horas de uso também. Então, supondo que existe uma peça que rode, por exemplo, 10 mil horas de vida útil, posso colocar também por horas de uso ou por data. Por exemplo, eu vou agendar minha próxima revisão veicular, que é de 1 em 1 ano. Posso colocar aqui por data também, beleza? E também, além de planejar, eu posso realizar uma manutenção. Furou o pneu, troquei o pneu aqui do veículo, eu posso realizar uma manutenção sendo troca de pneu. Voltando aqui, a gente tem os comandos. Assim como os outros itens que eu mostrei nesse menu mais, os comandos também aqui vocês podem escolher o veículo em específico. Lembrando, lá no veículo você tem a opção de mandar direto para ele, aqui você escolhe qual veículo você quer mandar e depois seleciona o comando. Importante dizer que essa lista de comandos depende muito do equipamento que está instalado no seu veículo. Então ela pode variar de pessoa para pessoa, de usuário para usuário. Embaixo de comando eu tenho os contatos, que é o mesmo item que aparece lá na tela principal, né, com os contatos da sua central. E aqui, configurações.
Dentro de configurações, a gente tem 4 informações importantes. A primeira é a atualização automática a cada 30 segundos. Isso significa que lá na tela principal, de 30 em 30 segundos, ela vai atualizar e puxar as últimas informações que o rastreador mandou para o sistema. Se eu desabilitar isso daqui e for lá na tela principal, vocês vão reparar que ali do lado direito, embaixo do telefone, apareceu um círculo no sentido horário. Esse círculo, quando vocês batem nele, vocês fazem a atualização manual. Tá? Então, vou deixar desabilitado, na verdade vou deixar ligado, né, para atualizar automaticamente. Embaixo eu tenho a descrição das unidades. Então, se eu deixar marcada a descrição das unidades, vocês vão ver que lá na tela inicial tem o nome dos veículos na tela. Tá vendo? Ó, carro 3. Se eu vim aqui para a direita, aqui ó, tem o carro 1, carro 2. Então fica mais fácil de observar no mapa qual é aquele veículo em específico, né? Embaixo de descrição a gente tem agrupar unidades. Esse agrupar serve para quem tem um volume de frota grande. Então, em vez de você ver um monte de veículo misturado no mapa, você vai ver um círculo com um número indicando que ali naquele círculo tem tantos veículos. A partir do momento que você vai dando zoom, né, você vai conseguindo ver quais os veículos específicos estão ali. É uma opção muito importante para quem tem bastante veículo. E por fim, a gente tem a notificação. Então a gente consegue selecionar aqui qual é o tipo de alerta que a gente quer no aplicativo, né? Então a gente tem aqui vários tipos de som que podem ser escolhidos. Alguns mais altos, alguns mais baixos, alguns chamam mais atenção, aí vai de acordo com o usuário. Beleza?